Atenção! Na correção da nossa atividade, questões 1 a 4, 6 e 7 sobre ligação covalente. Era importante você estudar as páginas anteriores desse capítulo para você encontrar as respostas, tá? Porque a maioria delas você encontrar no próprio livro. E claro também que você poderia resumir as respostas, tá? Não precisa escrever exatamente como está aqui. Você resume, desde que a ideia central esteja semelhante, seja parecida, tá? Não esteja muito longe do que está aqui. Na questão 1, pedia lá na letra A, qual a principal propriedade dos elementos que fazem ligação covalente que justifica a ligação covalente? O que você vai observar é que quais são os tipos de elementos que fazem ligação covalente? São principalmente aí os ametais junto com o hidrogênio, né? Ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. E isso se deve à alta eletronegatividade que eles possuem, ou seja, grande capacidade ali de atrair elétrons. Como um quer ganhar e o outro também quer ganhar, então é mais fácil para eles compartilhar elétrons, por isso que não perde nem ganha. Na letra B, o que caracteriza esse tipo de ligação? O que caracteriza o tipo da ligação covalente? Como eu falei, o compartilhamento de pares de elétrons, que são formados por um elétron de cada átomo, e a consequente formação do que é chamado de um orbital molecular. Na letra C. A letra C diz, a ligação covalente ocorre com liberação e absorção de energia. Por quê? Ela ocorre com liberação de energia. Por quê, gente? Porque os átomos eles precisam estar no estado de maior estabilidade, né, para obedecer a regra do octeto. Então, eles precisam liberar energia. Letra D. Que tipo de estrutura podemos esperar quando os átomos estabelecem ligações covalentes? Toda vez que os átomos estabelecem ligação covalente, o resultado, gente, é o que é chamado de moléculas ou macromoléculas. Letra E. Quais as forças que há entre dois átomos iguais ou diferentes que estabelecem uma ligação covalente? Exemplifica utilizando o caso do hidrogênio H2. O que acontece, gente? Toda vez que há esse tipo de ligação covalente, como por exemplo no hidrogênio, é porque as forças de atração do núcleo de um átomo pelos elétrons do outro átomo e as forças de repulsão entre os elétrons de cada átomo ou entre os núcleos de cada átomo é que estão favorecendo isso, tá? Ou seja, em outras palavras, é o seguinte, a ligação covalente ela só se torna efetiva, ou seja, estável, se a distância entre os átomos for igual ou semelhante, né? Ou seja, compensada pela força de repulsão, ou seja, a força que atrai seja tão forte quanto a força que repele, né? E assim elas possam ser compensadas uma pela outra. E no caso do hidrogênio, isso acontece no sentido de que, experimentalmente, essa distância é de exatamente 0,074 nanômetros ou 7,4 vezes 10 a menos 11 metros. Em outras palavras, quando a força de atração e repulsão são compensadas umas pelas outras. Questão 2. Na questão 2, você tem lá, a estrutura eletrônica do ozônio é representada pelas formas de ressonância. Você vai ver na página 204 sobre o benzeno e também sobre o ozônio, olha só. Quando é que acontece, gente, a ressonância? A ressonância vai acontecer exatamente quando uma substância, ela possui dois tipos de estruturas, né? E essas estruturas corpos estruturais, na verdade, elas não são as corretas. Na verdade, é utilizada uma mais próxima da real, que é o chamado de a média dessa estrutura de ressonância, que é o híbrido de ressonância. Então, o mais certo para a fórmula estrutural do ozônio seria essa daqui, ó. Por quê? Porque esses tracinhos aqui, ó, mostram, na verdade, pra gente exatamente essa distânciazinha que existe ali entre a ligação entre os átomos ali, ó. Ok? O que acontece? No comprimento da ligação dupla do oxigênio, é menor que o de uma ligação simples de O-O. Mas no ozônio, ambas as ligações estabelecidas entre os átomos de oxigênio têm o mesmo comprimento de energia. Por isso que ele é chamado de uma molécula de ressonância. Então, lá na questão 2, fala exatamente sobre ele. Aí pergunta, letra A, como se sabe que o ozônio sofre ressonância? Aí nós vamos ver aqui que é porque, né, vai te dizer todo o contexto, mas é porque no final das contas, basta dizer isso aqui, ó. Porque a molécula de ozônio pode ser representada por duas fórmulas estruturais, por isso o ozônio sofre ressonância, sendo que nenhuma das duas é a oficial, é a verdadeira, tá bom? E aqui a letra B.
A letra B te pede lá, o que é um híbrido de ressonância? Represente o híbrido de ressonância do ozônio. Como eu falei ali anteriormente, o híbrido de ressonância nada mais é do que a representação mais próxima do real para aquela estrutura, né? Ou seja, uma média das estruturas de ressonância. O híbrido de ressonância do ozônio é esse daqui, ó. Tá? Igual tá lá no livro. A letra C vai te pedir um outro exemplo de molécula que sofre ressonância. Você tem um benzeno, que tem lá no exemplo do próprio livro, né? Essa aqui seria as duas formas estruturais que ele possui. E essa aqui é o híbrido de ressonância para o benzeno. No próximo vídeo a gente vai ver a correção da questão 3 em diante. Na questão 3 vai te perguntar lá, em certas condições, a molécula de hidrogênio dissocia-se de acordo com a equação. Um H, né, e o outro H ali, tem a ligação formando 2H. Ok, podem-se afirmar que nessa dissociação ocorre. Gente, neste caso que vai ocorrer a absorção de energia, porque quando se rompe ligações, você percebe lá que vai ser rompida, antes estava junto e agora vão estar separados, isso é um processo endotérmico, ou seja, que absorve energia. Então, letra B, absorção de energia. Na questão 4, vai te falar lá. Os átomos dos elementos relacionados a seguir estabelecem entre si ligações covalentes para adquirir estabilidade. Forneça, para cada caso, a fórmula molecular, a estrutural e a eletrônica de Lewis das substâncias obtidas. Aí ele te dá lá os dados de que o hidrogênio ele vai ter ali o número atômico 1, né? Nitrogênio 7, o enxofre 16, assim vai indo. Aí ele te diz lá, se eu for fazer a fórmula molecular, estrutural e eletrônica de Lewis do H e do Br, como é que vai ficar? Aí na letra A, você vai analisar o seguinte, ó. O hidrogênio, se ele tem um número atômico 1, significa que ele vai ter um elétron na última camada. A regra do octeto diz o seguinte, que um átomo, para ficar estável, ele precisa ter 1 ou 8 elétrons na última camada. Perdão, precisa ter 2 ou 8 elétrons na última camada. Se o hidrogênio tem 1, então é mais fácil ele ganhar, ou melhor, compartilhar mais 1 para poder ficar com 2, não é isso? Agora o bromo. O bromo ali, ele vai ter um número atômico 35, né? Quando você faz ali a distribuição eletrônica, nem precisa disso, tá, gente? Lá na sua tabela periódica do próprio livro, você vai encontrar, lá em cima, ó, vai encontrar o bromo e vai descobrir que ele tem na sua camada, como eu posso dizer? Ele só precisa compartilhar um elétron com o outro átomo para ficar com a sua última camada completa, com 8 elétrons. Por quê? Porque aqui, ó, ele já tem 7 elétrons, tá bom? Só como é que eu vou saber isso? Fazendo distribuição eletrônica, como foi feito aqui, ou olhando a sua tabela desse livro, tá? Que lá já tem em cima. E outra coisa também é lembrando o seguinte, de qual grupo o bromo pertence, né? Aí você vai procurar lá na sua tabelinha periódica, né? E você vai descobrir, ó, que o bromo, ele tá bem aqui, ó, no grupo 17. Quem tá no grupo 17 significa que tem 7 elétrons na última camada. Então, só precisa de mais um para poder ficar com 8, tá bom? Então, nem precisava fazer distribuição eletrônica, é só olhar que grupo ele pertencia. Então, é o seguinte, agora, o que você vai fazer? Sabe por que eu tenho que saber quantos elétrons ele tem na última camada? Para poder fazer a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Porque cada bolinha dessa é a quantidade de elétrons que possui na última camada. O hidrogênio tem 1 só na última camada, então uma bolinha. E o bromo tem 7, como é que eu represento isso, professora? De par em par, tá bom? Professora, mas como ele tem 7, não vai ter como fazer par em par. Então, eu faço os 3 parzinhos e faço um sozinho que vai ser compartilhado com o hidrogênio. Lembra que sempre é compartilhado o par de elétrons, sendo um de um átomo e o outro do outro átomo. Então, essa que seria a fórmula eletrônica de Lewis, ok? Em que eu mostro os elétrons representados por bolinhas. Agora, a forma estrutural. A forma estrutural eu represento cada compartilhamento, né, por um traço, e também os pares de elétrons livres por traços também, ok? Então, aqui, ó, cada ligaçãozinha representa um par de elétrons, tá bom? Agora, a molecular. A molecular eu mostro quantos átomos são necessários de cada elemento para formar uma molécula daquela substância. Então, quantos Hs eu precisei? Não foi só um? Então, H. Eu não preciso colocar o número 1 lá. Quantos Br eu precisei? Só um. Então, HBr. Ok? E por que ficou HBr? Isso porque é a substância ácido bromídrico, tá bom? Agora, letra B.
Na letra B, nós vamos ver ali o cloro. O cloro, ele tem 17 aqui, né? E ele vai ter 7 elétrons na última camada. 5 com mais 2, 7. Então, só precisa de mais um elétron para ficar com 8. O enxofre, ele tem 16 elétrons ali. Perdão, eu disse que o cloro tinha 17 na última camada. Não, esse é o número atômico, então ele tem 7 na última camada, tá? O enxofre tem 16 no número atômico. Quantos elétrons ele tem na última camada? Você vai olhar lá na tabela periódica, descobrir em que grupo ele tá, para descobrir quantos elétrons ele precisa, tá bom? Quantos elétrons ele tem na última camada. Você vai descobrir aqui, ó, que ele vai ter... vamos ver lá. Ó. 4, 5, 6, né? Ó, então 4 aqui, com mais 2, 6. 6 para 8 faltam 2 elétrons, então o enxofre precisa de 2 elétrons. Como é que eu vou representar isso para ficar certinho? Olha só aqui, ó. O enxofre tem 6, não é isso? Então eu represento de par em par. Só que o seguinte, ó, um par aqui e um par ali. O outro parzinho eu vou colocar um pouquinho separado. Por quê? Porque um elétron desse aqui do enxofre eu vou compartilhar com esse cloro. E o outro elétron eu vou compartilhar com outro cloro, gente. Tá bom? Então, você tem que representar a forma eletrônica de uma forma que já dê para mostrar o compartilhamento. E o cloro? O cloro eu tenho nele ali 7 elétrons. Então, vão ser 3 parzinhos aqui e um solteiro, né? 3 parzinhos e um solteiro. Por que esse solteiro aqui? Porque ele vai ser compartilhado com o outro do enxofre. Logo, agora, o enxofre que tinha 7, agora ele tem 8. Perdão. Não, o enxofre que tinha 6, agora com mais um 7. Falta mais um para ele ter 8. Então, ele pega mais um do outro cloro e fica com 8. E o cloro tinha 7, pegou um do enxofre, ficou com 8. Esse cloro tinha 7, pegou um do enxofre, ficou com 8. É meio confuso de você olhar assim, mas você vai analisando. Ó. Tá vendo que os mais escurinhos aqui são do cloro, os mais clarinhos aqui são do enxofre. Então, você tá observando que antes ele tinha 7 com mais um 8. Antes ele tinha 7 com mais um 8. Então, não perde nem ganha, apenas compartilha. A forma estrutural, eu represento cada par de elétrons por um traço, até mesmo os que não foram compartilhados. Agora, a forma molecular. Quantos S eu precisei? Só de um, então S. Quantos cloros eu precisei? 2, Cl2. Então, eu coloco lá a quantidade de átomos que foi necessária na forma molecular. Depois, você iria para a letra C. Na letra C, você tem o nitrogênio e o iodo, tá? O nitrogênio, você vai ver ali que ele tem, ó, 3 com mais 2, 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa de mais 3 para ter 8. Agora, o iodo. O iodo, você vai analisar o seguinte. Ele já tem 7 elétrons na última camada. 5 com mais 2, 7. Então, ele precisa só de mais um para ficar com 8. Então, você vai fazer a representação, ó. O que vai acontecer? Se o nitrogênio ele precisa de 3 elétrons, gente, então quantos iodos ele vai precisar? Vai precisar de 3 iodos, porque ele vai pegar um elétron de cada iodo. E cada iodo vai pegar um elétron do nitrogênio, né, e pegar emprestado, para ficar com 8 elétrons. Então, o nitrogênio, eu represento lá os 7 elétrons dele como? Aliás, 5 elétrons, né? Tava olhando ali o número errado. 2, 3, 4, 5, né? Eu represento de par em par. Só que, como ele vai precisar compartilhar esses três aqui eu faço eles separadinhos assim, ó, para ficar mais fácil de compartilhar. E o outro par que ficou livre eu deixo lá em cima. O iodo eu represento também de par em par, só que o que vai ser compartilhado eu represento aquele soltinho, tá bom? O que vai acontecer? O iodo que antes tinha 7, com mais um ficou com 8. O outro iodo da mesma forma, o outro iodo também. Agora, o nitrogênio, que tinha 5, pegou um daqui, ficou com 6, pegou mais um daqui, ficou com 7, pegou mais um de lá, ficou com 8. Forma estrutural, represento cada par de elétrons por um traço. Forma molecular, precisei só de um N e 3 iodos, então Ni3. Ok? Aí você vai para a correção agora da questão 6 e 7, tá? Você pulava a questão 5 e ia para 6 e 7. Na questão 6, era só de marcar. Lá ele te perguntava o seguinte. Verifique-se que os átomos das moléculas H2, N2, O2 e Cl2 estão ligados de acordo com a valência de cada um na alternativa. Aí você ia olhar a tabela periódica e lembrar o seguinte, ó. O nitrogênio, gente, ele é tetravalente. Você lembra lá que ele tem 5 elétrons e ele precisa
de mais 3 para poder ficar com 8 elétrons. Então, se eu vou fazer a ligação de um nitrogênio com outro nitrogênio, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer uma ligação tripla aqui entre eles para haver o compartilhamento de 3 elétrons, tá bom? E o outro par de elétrons livres eu deixo aqui com tracinho. Então, ele faz 3 ligações ali covalentes. O oxigênio ele já é bivalente. O que vai acontecer? Entre um oxigênio e o outro, eu tenho ali 6 elétrons, não é isso? Então, como eu preciso de mais 2, então, cada oxigênio ele vai precisar de mais 2. Então, eu vou precisar fazer 2 ligações covalentes. E aqui são representados outros pares de elétrons que ficaram livres. Questão 7. Essa questão 7 eu gosto muito dela, geralmente eu coloco ela nas revisões, tá? Vamos lá. A molécula de água H2O pode se adicionar ao próton H, produzindo o íon hidrônio, que é o H3O, Beleza. Aí aqui, ó, primeira representação da água. Lembra que eu falei pra vocês que a água faz ligação covalente, né? Aí mais um mais o hidrogênio, né? O próton ali. Aí, o que vai formar? Vai formar o hidrônio. O hidrônio é esse cara aqui. Aí ele te pergunta, no íon hidrônio, quantos pares de elétrons pertencem no total? Tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Aí você tem que olhar para o hidrônio. O hidrônio é esse cara aqui, ó. Quantos elétrons no total pertencem tanto ao oxigênio quanto ao hidrogênio? Aí você olhar, 2. Não, gente. Esses dois elétrons que estão aqui em cima, eles estão livres. Ele não está compartilhando com o seu ninguém. Lembra que cada traço representa, para mim, um compartilhamento ali? E eu quero saber quais que pertencem ao mesmo tempo ao oxigênio e ao hidrogênio, então eu tenho que olhar a ligação. Olha só, aqui tem 3 ligações, então, na verdade, eu tenho 3 pares de elétrons que pertencem no total tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Então, a alternativa correta, letra C.